quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 16. Enquanto você abre aí, quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus. O pastor Marcos acabou de falar de gratidão, né? A gente tem que, vamos ser gratos também, né? Pelo nosso casamento. Olha só, no dia 10 de novembro, você viu aí no nosso Lagoinha News, nós vamos ter a Fernanda Boaventura falando sobre como lidar com o temperamento na vida a dois. E ela é uma especialista no assunto. Então vai lá no nosso Instagram, na bio do Instagram, você pode fazer a sua inscrição. Custa apenas R$60 o casal. Então, faça a sua inscrição e não fique de fora, né? Convide alguém que você conheça. Pastor, é só para o pessoal da igreja? Não. O que nós pudermos colaborar para que outros casais sejam edificados, para nós é uma honra. Amém, queridos? Glória a Deus. João, capítulo 4, a partir do verso 16, a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorarei ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Coisa linda, né, gente? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Eu também. Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos, faça uma oração pedindo para o Espírito Santo falar ao seu coração, como só Ele pode fazer. Papai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Não há nada que seja mais importante para nós do que tocarmos o Teu coração nessa manhã. E também, Senhor, recebermos de Ti. Senhor, nós estamos aqui como filhos sedentos, desejosos em ouvir a Tua voz. Assim como o Senhor se revelou àquela mulher no poço de Jacó, que nessa noite, nessa manhã, o Senhor esteja se revelando a nós. Nós queremos Te pedir que os nossos olhos sejam abertos. Pai, eu quero Te pedir algo nessa manhã. Tira toda a escama dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a ver claramente. Ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos ver tudo aquilo que tem vindo para embaçar o nosso olhar a Teu respeito, que seja tirado nessa manhã. Pai, que essa seja uma palavra rema, e só o Senhor pode gerar uma palavra revelada no nosso coração. Por isso vai, aonde as minhas palavras não conseguem chegar, porque eu sou totalmente dependente de Ti, mas eu quero declarar que o nosso coração está pronto, que a nossa mente está pronta para receber do Senhor. E essa palavra vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Quantos podem dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus ele tem um encontro, né, nesse poço. E esse poço ele era muito significativo, muito emblemático para os israelitas de modo geral, para os judeus e também para os samaritanos. E quando Jesus ele chega nesse poço, a Bíblia diz, né, se você ler lá desde o início, você vai ver que o Senhor ele diz que a Bíblia diz que era necessário. E esse necessário não era geograficamente necessário, era necessário porque ele queria tocar o coração daquela mulher, ele queria falar com aquela mulher, aquela samaritana. E é muito interessante que quando Jesus se encontra com essa mulher, ela tem uma pergunta para fazer para ele, né? E eu falo que é a pergunta de milhões. Você tem uma pergunta de milhões? Quem tem aqui? Se você hoje se encontrasse com o Senhor, se Jesus aparecesse hoje aqui, de uma maneira física, na sua frente, qual seria a pergunta que você faria para ele? Aquela mulher tinha uma pergunta pronta. E quando ela se dá conta de que Jesus estava naquele lugar, ela vem fazer uma pergunta, ela não pergunta sobre outra coisa, ela vem perguntar sobre adoração.
E do mesmo jeito que aquela mulher tinha uma pergunta embutida, né? Na pergunta dela, quando ela fala, Senhor, onde nós devemos adorar? Eu entendo que há no nosso coração uma pergunta, Senhor, como é que eu posso atrair o teu coração? Como é que eu posso agradar o Senhor? Só que para a gente entender por que essa mulher não pergunta outra coisa, mas ela pergunta isso, eu preciso te dar um pano de fundo, que é um pano de fundo histórico. Então, o que aconteceu? Por que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem? E por que era tão importante aquela revelação? E era tão importante para aquela mulher ter a resposta dessa pergunta? Quando Salomão, o rei Salomão, morre, a Bíblia diz que o reino dele, embora fosse um reino muito forte, o povo estava assim, muito cansado, porque para que ele tivesse um reino tão bonito, tão rico, isso vinha através de tributos e impostos. Você vê que o negócio é antigo, né, gente? Isso aí não é novidade, né? Então, ele tinha um governo onde ele tinha muitos tributos e impostos sobre o povo. E quando ele morre e o seu filho Roboão assume o trono, o povo vem falar com ele, fala, olha, o povo está muito revoltado e eles não estão querendo se submeter, porque eles estão cansados de pagar tantos impostos. E aí ele chama os sábios e pergunta para os sábios, o que eu devo fazer? E os sábios falam, ouve o povo, diminui os impostos, né? Faz alguma coisa que possa ajudá-los. Mas Roboão faz uma outra coisa, ele chama os jovens, seus amigos, e pergunta para eles assim, o que é que vocês acham que eu devo fazer? E esses jovens dão um conselho para Roboão, fala assim, olha, diga para o povo que o que seu pai fez foi pouco perto do que você vai fazer. Que o seu dedo mindinho, ele vai ser muito mais forte do que do que a maneira que seu pai pesou a mão. E Roboão resolveu seguir o conselho dos seus amigos. E quando ele faz isso, o povo se rebela. Porém, na verdade, Deus já tinha falado que Deus iria dividir as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque no reinado de Salomão, Salomão começou a seguir outros deuses, a adorar outros deuses. E isso entristeceu o coração de Deus e atraiu a ira do Senhor sobre a nação de Israel. Porque todo o povo começou a seguir deuses pagãos. E aí sabe o que acontece? Vem Jeroboão. E Jeroboão foi alguém que Deus levantou. Acredita nisso, gente? Jeroboão foi alguém, inclusive, que recebeu promessas da parte de Deus, de que se ele obedecesse ao Senhor, Deus seria com ele como ele foi com Davi. Você tem noção? Do mesmo jeito que Deus prometeu algo para Moisés, depois ele promete para Josué. Agora, Deus tinha prometido um reino para Davi. E agora ele promete a mesma coisa para Jeroboão. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. Eu quero que você leia comigo, porque é muito importante você entender isso que o Senhor fala para ele. Então, o que eu quero que você entenda aqui, quem levantou Jeroboão foi Deus, tá? Agora, olha o que Deus fala para ele aqui. 11, vamos ler o versículo 36. E a seu filho darei uma tribo para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pô-la ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar, a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha só que coisa, você já imaginou Deus te chamar e fazer uma promessa pessoal dessa? Só que aconteceu uma coisa. Jeroboão, ele ficou com medo do povo, de perder o governo do povo. Então, quando ele e o povo vão para uma outra cidade, Jeroboão esquece que foi Deus que levantou ele. Jeroboão esquece das promessas de Deus e ele faz uma coisa terrível. Ele pega e constrói 2 bezerros de ouro e coloca em pontos extremos, onde aquelas 10 tribos que ficariam com ele a partir de então, que a partir daí passa a ser chamada de tribo do norte, reino do norte, ou reino de Israel, né? Você vai perceber aí depois na Bíblia que você vai ter reino de Judá e reino de Israel, reino do norte, reino do sul, por causa disso. Então vai com Jeroboão, reino do norte. E aí, ao invés dele viver essa promessa do Senhor na vida dele, por causa do medo que ele teve de perder o governo, ele faz algo. Ele começa a adorar outros deuses. Deus estava dividindo o reino de Israel, tirando de Salomão por conta do quê? De adorar outros deuses. Então, mesmo com a maioria das tribos, o que acontece agora é que
infelizmente, Jeroboão leva o povo a pecar. E você vai ver durante toda a Bíblia, Jeroboão sendo lembrado como aquele que fez o povo se perder do Senhor. Um homem que tinha tudo, que tinha promessas da parte de Deus, mas ele se perde no processo. E aí, gente, nós vemos que esse povo ele é levado cativo, né? Vem o reino da Assíria, e esse reino da Assíria faz algo. Ele não leva todos os israelitas dessas 10 tribos cativos. Ele leva uma parte. E a outra parte, ao invés de levar, ele traz os assírios. Então ele miscigena, ele faz uma mistura ali. E é daí que vem os samaritanos. Então os judeus, dessas 2 tribos, que seria Judá e Benjamim, que ficam com Roboão, você vai perceber durante toda a Bíblia que sempre vai ser um descendente de Davi que vai reinar sobre esse reino. Por quê? Por causa da promessa que Deus tinha falado para Davi, que seria da descendência dele que viria Jesus. Então Deus preza, Deus separa essas 10 tribos, e Ele separa essas outras 2 tribos, e durante toda a história, vai ser dessa descendência que o Senhor vai construindo, e sempre é um descendente de Davi. E por que eu estou falando isso para você? Porque o pecado do povo do norte foi a adoração a outros deuses. E qual foi o acerto de Davi? Adorar ao Deus verdadeiro. Querido, a adoração, ela não é algo religioso. A adoração, ela determina quem nós somos. Você sabe que quem você adora fala muito sobre você. E é por isso que a mulher samaritana, mesmo vindo de um povo miscigenado, mesmo vindo, sendo desprezada pelas pessoas, quando ela descobre que ela está na presença de Jesus, ela quer saber qual é o lugar certo de adorar. Aonde que ela deveria adorar? Se era em Jerusalém, onde os judeus adoravam, ou se seria no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam. E Jesus, ele vem dizer para ela algo muito importante. Ele vem ensinar para ela algo sobre adoração. Por quê? Porque a adoração, ela atrai o coração de Deus. E essa mulher, ela queria saber, como é que eu posso adorar? Miriam e as mulheres dançaram quando o povo atravessou o Mar Vermelho e os inimigos foram derrotados. Mas eles também dançaram diante do bezerro de ouro. E aí nós precisamos entender que quando nós adoramos a Deus por quem Ele é diferente de quando nós damos graças a Deus pelo que Ele faz. Então todo o povo celebrou quando eles passaram ali no Mar Vermelho e aquele povo inimigo morreu lá. Mas isso acabou. Dias depois eles estavam adorando um bezerro de ouro. Queridos, nós precisamos entender que é um chamado de Deus para o nosso coração, para que nós possamos adorar a Ele. Por quê? Porque quando nós adoramos a Ele com a verdadeira essência, isso nos transforma. Quando nós adoramos a Deus, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Você entende? Eu preciso dizer algo. A Bíblia, ela fala que quando alguém adora imagens, a Bíblia diz que essa pessoa se torna semelhante a ela. A grande verdade é que nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. E a palavra de Deus diz que nós somos chamados nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando eu adoro ao Senhor, eu estou me conectando com aquele que me fez. E essa é a minha verdadeira identidade. Quando aquela mulher, ela entende isso, ela vai perguntar, ela vai entender isso, e o Senhor, Ele vai dizer para ela o que ela estava fazendo. E aí ela percebe que Ele é profeta. Acredite, cada vez que nós nos encontramos com o Senhor, Ele dá dele mesmo para nós. Nós nos tornamos semelhantes. Agora, olha que coisa interessante. Você sabe por que houve o primeiro homicídio? O primeiro homicídio que aconteceu na terra foi por causa de uma adoração. Abel e Caim chegam diante de Deus, cada um com a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus se agradou do quê? Do que Deus se agradou? Me ajuda aí. Hã? Pode falar, gente. Da oferta de Abel? Não. Deus não se agradou da oferta de Caim? Não. Vamos ler lá o que a Bíblia diz? Gênesis no capítulo 4, versículo 3. Versículo 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de quê? De Abel e da sua oferta. E o que diz na sequência? Ao passo que de Caim
e de sua oferta ele não se agradou. E então, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Quando eles chegaram diante de Deus, acredite, não foi a oferta, foi o ofertante que foi rejeitado. Não foi a adoração, foi o adorador. O problema não estava naquilo que eles estavam produzindo. Embora existe uma série de coisas que a gente poderia falar aqui, nós precisamos entender que o que Abel olhava, ele olhava para o Senhor. E ele via no Senhor o Deus da sua adoração. Ao passo que Caim, ele estava pronto para matar o seu irmão, porque a sua oferta não foi aceita. Então os olhos de Caim não estavam no Senhor. Os olhos de Caim estavam ao redor do que ele podia ver. A motivação do seu coração estava errada. Ele queria agradar o Senhor e quando ele não agradou o Senhor, ele não se entristeceu por não agradar o Senhor. Não houve arrependimento no coração de Caim, de falar, poxa, eu não agradei o Senhor. Não, ele voltou a sua ira contra o seu irmão, porque os seus olhos estavam naquilo que ele podia ver. Meu irmão, acredite, aonde está a nossa adoração, vai falar muito sobre nós. E o Senhor, Ele o tempo todo, Ele está nos chamando para adorá-lo, porque a adoração nos faz contemplar a única referência de quem nós somos de fato. A adoração nos faz contemplar o Senhor, o nosso Criador. E essa é a única referência de quem nós somos de fato. Você já percebeu? Eu não sei se você já ouviu alguma dessas histórias. Nós, como pastores, ouvimos demais. Uma história de uma criança, por exemplo, que fica durante anos sendo abusada, seja ela fisicamente, moralmente, enfim, seja da forma que for. Durante muito tempo, essa criança, ela acha isso normal. Porque ela acha que todo mundo vive assim. Por quê? Porque é o ambiente onde ela está inserida. É aquilo que ela contempla. Então, ela acha que ela também é assim. Algum tempo atrás tinha uma propaganda em um canal de televisão, onde eles mostravam fotos, né? Uma foto e uma narração, onde dizia que aquela foi a primeira vez que fulano bateu na esposa. Foi a primeira vez que o filho ouviu o pai bater na esposa. Depois foi a primeira vez que ele bateu na namorada. Por quê? Porque é a referência que ele tem. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo quer tirar de nós o foco da nossa adoração, porque ele quer mentir. E ele está mentindo para essa geração quem eles são de fato. Nós nunca vimos uma geração tão frágil na sua identidade. Nós nunca vimos tantos adolescentes tentando homicídio. Nós nunca vimos tantos jovens tentando homicídio. O que aconteceu? Eles perderam o prazer da vida. Por quê? Porque eles estão recebendo mentiras a seu respeito. Você já ouviu falar da história da águia e da galinha? E assim, a águia, se ela vai ser águia, mas você coloca ela lá no meio da galinha, ela vai crescendo junto, ela vai achar que ela é galinha também. Quem já assistiu aqui o Panda 3? Levanta a mão aí, me ajuda aí. Só quem tem criança, né? O resto nem sabe do que eu estou falando, né? Ah, tem uma galera que gosta de desenho animado aí, né? Gente, o Panda 3 é muito engraçado, porque é o pai do Po, né? Vou contar aqui um pouquinho, né, para vocês, que não assistiram. O pai do Po, que é o panda, né, um urso panda grandão, ele aparece, que é um panda. Só que nos episódios anteriores, o pai do panda é um ganso. É um ganso. Ele passou a vida inteira andando com o seu pai, que era um ganso. Ele chama o ganso de pai. Ele olha, e é engraçado que nesse filme, o ganso fala assim, eu menti para o meu filho. Durante 20 anos eu falei para ele que ele era meu filho. E durante 20 anos o povo acreditou que ele era filho de um ganso. Agora, se ele fosse filho de um ganso, ele era o quê? Um ganso. Gente, tem muita gente achando que é ganso, quando na verdade é um urso. Tem muita gente que não está entendendo que é filhote de leão. Tem muita gente que não está entendendo que é filhote de leão. Meu irmão, é isso que eu quero dizer para você. Se você começa a olhar para o seu pai, para o leão da tribo de Judá, para Jesus, que foi ele que o Senhor mandou para que nós pudéssemos nos ver nele, você não vai entender a sua natureza e você vai começar a achar que você é um ganso. Você vai achar que você é um avestruz. Você vai achar que você é qualquer coisa que o diabo disser para você que você é. E é por isso que nós precisamos entender que há um chamado de Deus para que a gente volte para o lugar da nossa adoração. Porque quando os nossos olhos estão no nosso Pai Celestial, Ele nos lembra quem nós somos de fato.
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós podemos ser enganados com facilidade quando nós estamos olhando para o lugar errado, para as pessoas erradas. E é por isso que Jeroboão fez bezerros de ouro. Mas na verdade não foi Jeroboão, aquela foi uma estratégia do diabo. Naquela época foram bezerros de ouro. E o que é hoje? O que é que nós estamos adorando? O que é que nós estamos passando tempo contemplando? O que é que nós estamos passando tempo fazendo? Quantas pessoas estão com crise de identidade, porque ficam acompanhando as redes sociais e não tem o carro de fulano, não tem a roupa, não tem o corpo. Sabe que esses dias, acho que foi na mentoria, o André Valadão estava falando sobre, acho que foi ele mesmo que estava comentando, que ele tem alguns amigos que trabalham em algumas empresas de frete aéreo. E ele falou assim, é assustador a quantidade de pessoas que alugam jatos, não para viajar, para tirar foto, para mostrar nas suas redes sociais que está viajando ali, mas na verdade aquilo não é verdade. E então as outras pessoas vão observar aquilo, vão contemplar aquilo e vão desejar aquilo. E às vezes por não ter aquilo, ela começa a se sentir pobre. Ela começa a se sentir uma pessoa que não tem sucesso. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando aquela mulher que estava fugindo de circunstâncias, de ser vista por outras mulheres, vai ao sol do meio-dia, no sol a pino, buscar água, porque ela não queria encontrar outras mulheres, ela não queria ser comparada com outras mulheres. Por quê? Porque ela não se sentia digna. Então, o leão da tribo de Judá vai ao encontro daquela mulher para dizer para ela, eu sou o Cristo, eu sou o que falo contigo, eu quero te trazer uma revelação celestial, e dentro dessa revelação, eu quero dizer para você que a adoração não se faz no monte X ou Y, a adoração se faz em espírito e em verdade, e eu te encontrei, sabe por quê? Porque o Pai está procurando adoradores. A gente precisa romper com a visão, o lugar onde nós estamos olhando. Talvez você está olhando para você, querido, eu quero dizer uma coisa, às vezes há dias que quando nós olhamos para nós ficamos desanimados. Sim ou não? Só acontece comigo? Não. Tem dia que eu falo, Senhor, estou igual o Jacan, vergonha da profissão. Senhor, o que é isso? Mas tem dia que a gente, Tem dia, então se a gente ficar olhando para nós vamos viver nessa inconstante. Um dia nós somos uau, outro dia nós somos uau. Quando nós olhamos para as pessoas, nós podemos desanimar. E muito, nos frustrar, e muito. Quantas vezes nós vemos pessoas tão feridas que desistiram dos seus ministérios, desistiram dos seus propósitos, porque estão olhando para pessoas que as frustraram. Quantas pessoas que era para estar frutificando e não estão, porque tiraram os seus olhos do lugar certo. Jesus revela um segredo para essa mulher. E o Senhor, Ele traz princípios. E esse princípio é o princípio da adoração. Porque se você perder os seus olhos do Senhor, você vai parar de adorá-lo. E quando nós paramos de adorar o Senhor, acredite, outra coisa vai tomar o seu lugar. E nós não vamos estar completos nisso. E o Senhor compartilha com ela 3 princípios aqui. O primeiro princípio que o Senhor compartilha com ela é o princípio do conhecimento. Jesus diz para ela, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Adorar no nosso idioma também significa amar muito, não é? Quantos aqui gostam de ostra? Agora, quantos aqui nunca comeram ostra? Como é que você vai amar uma coisa que você não conhece? Como é que você pode dizer que você gosta? Como é que você... É a mesma coisa. Nós não podemos adorar a Deus se não houver princípio de conhecimento. Se nós não conhecermos ao Senhor, não vai haver uma adoração. E a adoração envolve paixão, sim. Agora, se nós não conhecermos, nós também não vamos amá-lo. E se nós não amarmos ao Senhor, nós não vamos reverenciá-lo.
Queridos, é possível. Você sabe o que tornou a igreja primitiva de uma igreja disposta a doar a sua própria vida? A igreja que chega lá em 365 depois de Cristo, na era de Constantino, apaixonada pelo poder, e a igreja que persegue as pessoas, que mata as pessoas. Sabe o que aconteceu entre uma igreja e a outra? Eles perderam a paixão. Quando você perde a paixão, você perde o motivo da sua adoração. E é por isso que a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu irmão, quanto mais o nosso Deus, Ele é... Eu amo uma canção, eu não sei de quem é essa canção, que ele fala que o Senhor é como um oceano infinito, que os anjos estão nadando até hoje e não conseguiram a margem encontrar. O nosso Deus, Ele nos chama para mergulhar em águas cada vez mais profundas. E nunca haverá um estágio na nossa vida onde nós chegamos no topo. Eu fico impressionada quando chega gente dando carteirada na igreja. Sabe o que é carteirada? Carteirada é quando alguém vem e fala assim: não, porque eu sou pastor. Não, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Paulo diz assim: aquele que acha que sabe como convém, ainda não sabe como convém saber. Aquele que acha que sabe, ele não entendeu nada do Evangelho. Porque o Evangelho nos chama para uma vida de humildade, de serviço. Estou lendo um livro do Larry Titus e ele fala que a primeira roupa que nós precisamos pegar para liderar é uma toalha, para lavar os pés dos outros. Isso é Evangelho. Só que nós só temos essa identidade marcada dentro de nós quando nós começamos a conhecer o Senhor. Em Mateus 15:8, Jesus ele recrimina os fariseus, detentores de muito conhecimento, porque ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sem que o coração esteja presente na adoração, nós nos tornamos religiosos. Aquela igreja que teve tanta revelação de Jesus, que foi usada poderosamente, a igreja do primeiro século. Quando o Senhor vai falar dela lá no livro de Apocalipse, que é a igreja de Éfeso, ele fala: eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Abandonar não é um acidente de percurso, é ir se tornando gradativamente relapso. É ir deixando. Então, se antes eu era firme com isso, agora eu não preciso mais. Eu falei sobre isso no domingo à noite também. Nenhum altar entra em ruínas da noite para o dia. Nenhum altar entra em ruínas da noite para o dia. E o Senhor encontrou aquele povo, aquela igreja que antes era tão apaixonada, agora endurecida. Por quê? Porque faltou a paixão. Queridos, nós precisamos sondar o nosso coração sobre o quanto estamos amando Jesus, não apenas o quanto estamos servindo Jesus. Embora uma coisa puxe a outra, nós precisamos amá-lo, porque isso vai nos levar ao conhecimento dele e, consequentemente, vai nos levar ao serviço. É impossível alguém ser apaixonado genuinamente por Jesus e não servir. É impossível. Mas é possível a gente servir e não amar. É possível. Mas uma coisa vai puxar a outra. Nós medimos tantas coisas, né? Nós medimos o tempo que a gente faz uma coisa, o tempo que a gente faz outra. A gente mede quanto a gente engordou. Alguns, né, a gente faz bioimpedância para ver quantos % de músculo nós estamos. Outros, né, quando você tem filho, a gente mede o crescimento. Se houvesse uma forma de medir a nossa paixão pelo Senhor, eu gostaria se ao invés de nós fizermos uma pergunta de milhões para o Senhor, se nessa manhã o Senhor passasse os olhos no nosso coração e pudesse medir o nível da nossa paixão, o que será que o Senhor encontraria? E acredite, ao sondar o nosso coração, Deus nunca tem algo para lançar no nosso rosto, mas Ele tem algo para chamar para Ele, porque Ele tem uma revelação nova de quem Ele é para mim e para você. Jesus diz que, quando nós lemos uma história em Lucas capítulo 7, nós lemos sobre a história da mulher que quebra um vaso de nardo. E a Bíblia diz que, nesse texto, né, nós temos aí 2 histórias sobre 2 mulheres que quebram um vaso de nardo. E essa mulher, ela está na casa de um fariseu. E esse fariseu fala que essa mulher é pecadora.
E então essa mulher quebra aquele vaso, né? Ela lava os pés de Jesus. E então esse Simão fariseu, ele fica se perguntando, ele fica falando com ele mesmo, se Jesus, se ele fosse realmente profeta, ele saberia quem está fazendo isso. Ele se tornou religioso. E então Jesus fala algo tão tremendo e tão marcante, que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 47. Lucas capítulo 7, versículo 47. Diz assim, vamos ler a partir do 44, para fazer mais sentido. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ungi os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe por que aquela mulher, ela se entregou tão intensamente? Porque ela sabia de onde ela tinha sido tirada. Ela sabia o quanto ela tinha sido perdoada. De onde o Senhor a resgatou. E por isso seu coração transbordava de amor. E porque ele transbordava de amor, ela tomou uma atitude. Então, a maneira com que nós amamos ao Senhor, ela vai, sem dúvida nenhuma, aparecer em atitude. Agora, olha que coisa interessante que acontece com essa mulher. Quando acaba aquela cerimônia, todo mundo volta para sua casa. Sim ou não? Só que só 2 pessoas voltam marcadas pelo mesmo aroma. A mulher e Jesus, o adorador e quem foi adorado. Querido, quando eu e você entendemos o princípio da adoração, a gente não depende do que as pessoas estão vendo, do que as pessoas estão fazendo. E quando nós adoramos ao Senhor de uma maneira que toca o seu coração, cada vez que nós adoramos o Senhor de uma maneira que toca o seu coração, nós não saímos da mesma forma. Nós não saímos com o mesmo cheiro. Nós saímos cheirando Jesus. A gente sai lembrado do amor dele. Você já abraçou uma pessoa cheirosa? Meu marido é muito cheiroso, gente. É ou não é? Você já abraçou ele, você sabe disso. Ele adora dar um abraço, ele é um homem muito cheiroso. É muito comum, de vez em quando, eu sentir que eu estou com o perfume dele. Quando você adora o Senhor, acredite, você vai sair da presença dele, se lembrando constantemente de quem ele é. E ele vai te lembrar, é isso que você é. Não é o que a mídia está dizendo que você é. Não é o que as pessoas estão dizendo que você é. Não é o que essa sua amiga está dizendo que você é. Não é o que esse namorado está dizendo que você é. Eu quero que você lembre quem você é. Porque você esteve comigo. E cada vez que você se encontra comigo, você é marcado por quem eu sou. Você entende? Você entende que a adoração não é um cumprimento religioso? Você entende que a adoração não é cantar? A música faz parte da adoração. Mas ela não é totalmente, não é só a música. A segunda coisa, o segundo princípio que Jesus ensina aqui é que a nossa adoração, ela acontece em espírito e em verdade. O espírito é porque ela se desenvolve na esfera espiritual. A nossa natureza sempre pede por algo físico, tangível. Você sabe que essa semana passada eu estava olhando uma chamada de que houve um aumento muito grande de pesquisa no Google acerca de religiões africanas. E eu falei, mas por que será? Pelo mesmo motivo que haviam os bezerros de ouro. As pessoas querem algo tangível. Elas querem oferecer uma farofa, uma galinha, tomar banho de pipoca e etc. e tal. E por que eu sei disso? Porque eu já vi muitos testemunhos de várias coisas que acontecem nesse ambiente. E essas pessoas vão sendo enganadas. E essas pessoas vão acreditando nisso. Por quê? Porque o diabo ele é estrategista em enganar. E tudo que o diabo quer é nos enganar acerca de quem nós somos. E a maneira com que ele tem de enganar o ser humano é tirar os olhos deles do Senhor e colocar em alguma coisa. Então, vai ser em um elemento físico, ou vai ser em pessoas. Mas Jesus falou que o Pai é Espírito. E nós adoramos em espírito e em verdade. O mover do Senhor, ele é espiritual, ele vai acontecer dentro de nós. Mas o Senhor, ele também nos ensina algo. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E ele vai nos dirigir nessa adoração, nessa reverência.
Sabe, vai ser algo que vai aquecer o nosso coração, vai aquecer o nosso espírito. Mas às vezes nós vamos ter momentos da nossa vida que nós não vamos sentir nada. Veja, é no espírito, não é na alma. Nós também estamos vivendo esse momento onde a gente precisa sentir alguma coisa. Ah, mas eu não senti nada. Não, é por fé. Não é por sentimento, não é por vista, é por fé. E quando nós adoramos ao Senhor dessa forma, nós somos tocados por Ele. O Senhor nos encontra. É em espírito, porque Deus é espírito. No Salmo 51, versículo 16 e 17, Davi diz assim, não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício é o eterno, é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado pelo Senhor. É por isso que Paulo, quando ele escreve sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, ou seja, se a motivação não estiver correta, se aquilo que me move não for algo que fala a linguagem do céu, isso não serve para nada. Então é em espírito, mas também é em verdade. É claro que eu vou ter atitudes concernentes à forma com que eu acredito, porque sem fé, a Bíblia fala que sem ação a fé é inoperante. Ou seja, um verdadeiro adorador não pensa só como adorador, não fala só como adorador, mas ele age como adorador. Nós temos atitudes de adoração. E aí nós entramos no último ponto, que é que Deus ele não busca apenas adoração. Deus busca adoradores. Lembra que nós lemos lá em Gênesis capítulo 4? Que Deus não se agradou de Abel. Deus não se agradou de Caim, perdão. Deus se agradou de Abel. Deus não se agradou de Caim. Sabe? Olha que guitarra bonita. Olha que violão bonito. Olha que teclado lindo. Olha essa bateria, esse baixo. Mas eles são coisas. É quando cada músico vem e pega. E ele passa da sua vida. E dá vida ao instrumento. Que isso sai som. Sabe, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para a nossa vida, para aquilo que nós estamos trazendo diante dEle. Deus quer saber, do mesmo jeito que Ele sabia o nome e a história daquela mulher samaritana, e Ele transformou a história dela, o Senhor também, Ele está procurando pessoas que assim o adoram. Há uma diferença entre buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar, e buscá-lo porque amamos a sua presença. Sabe, e quando eu adoro o Senhor por quem Ele é, todos os dias, cada vez que eu me encontro, eu saio de lá mais parecido com Ele. É por isso que Deus enviou Jesus, o Filho do homem, para que nós pudéssemos saber em quem nós iríamos olhar, para quem nós iríamos olhar. Então, cada vez que eu me encontro com Jesus, cada vez que eu preparo um lugar onde eu vou me encontrar com Ele, nós vamos perceber quem nós somos de fato. Eu não sei quem as pessoas andam dizendo para você, mas por favor, olha para quem está do seu lado, fala assim para ela, me faz um favor. Não acredita em qualquer coisa. Fala para ele assim, você é filho de Deus. Você é o adorador que o Pai procura. Não deixa ninguém roubar isso de você, meu irmão. Se você e eu não tivermos tempo com o Senhor, nós vamos aceitar qualquer coisa que nos digam a nosso respeito. Aquela mulher tinha uma visão equivocada a seu respeito, mas quando ela se encontra com Jesus, sua visão é mudada. Sabe, eu não, antigamente, eu conseguia saber o nome de todas as pessoas que estavam na igreja. Hoje, infelizmente, eu não consigo mais. E por não saber todos os nomes, é claro que a gente também não sabe o que você faz, qual é o seu chamado. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor Jesus te conhece pelo nome. Ele conhece o dom que Ele te deu. Ele conhece a habilidade que Ele te deu. E Ele continua te chamando para esses encontros. Porque quando você se encontra com Ele, você vai todas as vezes sair marcado por essa presença. Sabe, queridos, há algo que eu prezo na minha vida. E dentro do possível, eu procuro caminhar nisso. Todos os dias, eu procuro ter um tempo a sós com Ele. Todos os dias, dentro do possível, eu procuro ter um tempo a sós com Ele. Porque
Ele alinha o meu coração com o coração dele. E quantas vezes eu vejo que eu chego na presença de Deus tão, sabe, esquisita, angustiada, sem sentir nada. Mas quando eu saio daquela presença, é diferente. Algo mudou aqui. Eu penso que era assim, quando Adão se encontrava com o Senhor, na viração do dia. Ele recebia do Senhor tudo o que ele precisava. O Senhor está me dizendo algo aqui. Existem pessoas precisando de estratégias sobrenaturais. Você está em situações na sua vida que, se não houver uma intervenção de Deus, você vai sucumbir. E o Senhor está dizendo para você aqui nessa manhã: volta para o lugar de origem. Vem me ouvir. Eu sou a fonte. Eu sou aquele que te dá todos os segredos que você precisa. Eu continuo sendo o mesmo que te ensina o caminho que você deve seguir. Volta. Volta para o quarto. Volta para o lugar da adoração. Volta para o lugar da adoração. Eu quero te marcar com meu perfume. Eu quero te marcar com a minha essência. Eu quero curar os teus olhos. Existem pessoas que estão aqui nessa manhã que não estão mais conseguindo crer em milagres. E você não está conseguindo crer em milagres porque os seus olhos estão em você. Os seus olhos estão em uma circunstância que está se arrastando há tanto tempo. E você não consegue mais se ver como uma pessoa que pode avançar. Mas a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, do Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação. O seu Deus continua sendo Deus do impossível. O seu Deus continua sendo Deus do impossível. Para de olhar para as circunstâncias. O Senhor me diz aqui nessa manhã que existem pessoas que pararam de frutificar. Mas o Senhor está te chamando de volta à videira verdadeira, de volta à videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Aquele que está em mim, Ele vai dar muito fruto. Está na hora de você voltar a frutificar. A sua realização não vai acontecer quando você encontrar um casamento. A sua realização não vai acontecer quando a sua empresa decolar, quando o seu negócio decolar. A sua realização vai acontecer quando você se encontrar na identidade daquilo que você é. E essa identidade está escondida em Deus. Pedro, quando olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para a natureza, ele afundou. Para de olhar. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para as circunstâncias. Olha para mim, diz o Senhor. O Senhor está falando com pessoas aqui nessa manhã. O Senhor está falando com pessoas. O Senhor está chamando pessoas de volta. O Senhor está pedindo para você, está na hora de você reconstruir os altares antigos. Volta para o lugar. Volta para o lugar da nossa intimidade. Deixa eu te lembrar quem você é. Deixa eu te lembrar quem você é. Deixa eu te lembrar quem você é. Deixa eu te lembrar quem eu te chamei para ser. E Ele está aqui.